Afinal, mulheres podem ser pastora ou não? A ordenação feminina, as mulheres podem ou não ser pastoras? O ministério de mulheres só tende a crescer porque dá lucro. O pastor, o líder da igreja, conhecedor da Bíblia, preferia que um homem se destacasse, mas já que é uma mulher, que seja. Se essa função é uma função diabólica, é uma função que a Bíblia condena, é uma função que a Bíblia veementemente. Mas por que o diabo coloca uma mulher no altar? Por quê? O diabo ele nunca está satisfeito em perder as batalhas. Então ele é derrotado, ele não tem como ele ganhar mais nada, ele já perdeu, já está condenado. A Bíblia diz que o diabo já está condenado. Então quer dizer, já está transitado e julgado. Então você vai entender, com calma as palavras, por que a mulher não pode estar no altar. E esta função é uma função diabólica. Então, vai pela Bíblia. Aceite a Bíblia. Se a Bíblia diz que sim, aceite. Se a Bíblia diz que não, você não vai querer distorcer a Bíblia, né? Porque quem distorce a Bíblia é falso profeta. Baixe o Leão Pentecostal, o app, o aplicativo. As mulheres, eu digo para vocês que tem mulher muito capacitada de governar uma igreja, de governar uma casa, de fazer coisas que o homem não consegue fazer. Na verdade, elas são muito inteligentes. Mas, na verdade, nós não podemos extrapolar a Bíblia, não podemos passar por cima da palavra do nosso Deus, aceitar aquilo que a Bíblia diz. Então, cada um tem o seu lugar. O homem tem o seu lugar, a mulher tem o seu lugar, a criança tem o seu lugar. E nós vamos colocar cada um no seu lugar. Começando hoje pela mulher. Aí, a mulher apacentando um rebanhozinho com cajado. Por que a mulher foi tirada e colocada como pastora? Na igreja primitiva, nós nunca vimos isso, que mulher deveria pastorear. Na verdade, quem criou essa desgracência de pegar uma mulher e colocar a mulher no altar? Bom, se tudo que sobe no altar, que deveria só ser simplesmente o sacerdote, e hoje nós vemos uma mulher sendo sacerdote, hoje nós temos vários tipos de nome, né, que elas recebem. Bispa, pastora, apóstolas. Uma questão que permanece forte nos dias de hoje é a questão da ordenação feminina. Afinal, mulheres podem ser pastora ou não? Nós, de ver, acreditamos que tanto os homens quanto as mulheres foram criados à imagem de Deus. Porém, Deus deu funções distintas a cada um. Em Efésios capítulo 5, vemos que o homem é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma, na igreja, Deus deu a função da liderança pastoral para os homens. Qual a base, pois, para impedir que a mulher seja ordenada a pastora? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos, portanto, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus é santa. Tem que ser Bíblia. Bíblia. Chamam aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, vírgula, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Que depois que Deus ele criou o homem, então ele foi lá e criou a mulher. Correto? Então ele foi lá e criou a mulher. Versículo 18. Ó, o homem ele foi criado primeiro. Primeiro o homem foi criado sozinho. Então quando Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ele não diz façamos a mulher. O homem não foi criado na terra. O homem foi criado no céu. Existe o velho Adão e o novo Adão. O homem espiritual e o homem carnal. Então quando Deus criou o homem no céu, ele trouxe o homem carnal à terra. Então ele criou o homem. Então Deus não criou a mulher primeiro.
Então veja que Deus ele criou o homem e fez conforme a sua imagem e semelhança. Sendo assim, Deus não criou a mulher conforme a sua imagem e semelhança diretamente dele, mas do homem Deus tirou a sua imagem e semelhança. Então a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas a mulher não é a imagem e semelhança de Deus. A mulher é a imagem e semelhança do homem. Ué, mas não seria a mesma coisa, pastor? Não parece com Deus? Sim, mas ela não foi tirada diretamente de Deus, assim como o homem foi. Mas ela foi copiada de onde? Tirado de onde? Do homem. E eu vou mostrar para vocês da Bíblia, que a Bíblia fala sobre isso. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Quem deu nome para esta mulher não foi nem Deus. Deus não deu nome para ela, né? Deus deixou que Adão colocasse também o nome nesta mulher. Veja que a autoridade, até mesmo para pôr o nome na mulher, quem que colocou o nome de Eva? Não foi Deus, foi Adão. Não, Deus não colocou o nome na mulher. Quem colocou o nome na mulher foi Adão. Então não foi de Deus que saiu a varoa. É do varão que saiu a varoa. Agora, de Deus saiu o varão. Então, vocês podem ver aqui que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que está escrito assim, ó, chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Não vou falar Adão e Eva, né? Porque falar Eva e Adão, aí é ruim. Então fala Adão e Eva. Por isso que é pronunciado o homem primeiro do que a mulher. Porque se pronunciar a mulher primeiro, fica Eva e Adão. Eva e Adão. Eva e Adão. Não, Adão e Eva. Né? Adão e Eva não dá, não se parece com Eva e Adão. Então, Adão e Eva, Eva e Adão, Eva e Adão, é Eva e Adão, não, Adão e Eva. Por que eu quero explicar isso para vocês, irmão, no maior detalhe, para chegar à resposta de pastora? Então eu gosto de chegar a explicar bem detalhadamente, porque muitos pregadores, eles terão argumento para chegar até isto. Então eles, aprendendo com esse humilde pastor aqui, né, o que o Espírito Santo de Deus também tem me revelado, me dado essa sabedoria para ensinar as pessoas, vocês também estarão aí ajudando muitas pessoas a sair da maldição, principalmente as mulheres. Deus deu para o homem todo o comando. Não seria agora diferente que Deus iria mudar a sua palavra e colocar principalmente numa casa sagrada uma mulher para chegar e para pastorear, certo? Então não há meios mesmo. Então veja bem, o fato de lermos Gênesis que Deus criou o homem, a mulher e a sua imagem e semelhança, entretanto lemos o relato mais detalhado de Gênesis que Deus lhe atribuiu papéis diferentes, dando ao homem o papel de liderar e cuidar da mulher, e a mulher o papel de ser sua ajudadora, certo? Em submissão ao homem. Que esta diferenciação é percebida por Paulo na ordem em que foram criados primeiro o homem e depois a mulher. Então nós vemos aí em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 13, está aqui, ó, bem aqui, ó. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então veja que, porque primeiro foi formado Adão, depois foi a Eva. Né? Primeiro foi formado Adão, depois foi formado a Eva. Então veja que Deus aqui colocou um cronograma. Deus colocou uma ordem de cronograma. Deus primeiro criou Adão, tirou a Eva da costela de Adão, depois veio tirar a criança das entranhas da mulher. Então, homem, mulher, criança. Aí se forma uma família. Então veja que tem Adão, mulher, criança. Adão, mulher, filho. Então veja que nosso Deus, ele fez aí um cronograma que acompanha. Então veja bem que por que a mulher não pode, de forma nenhuma, apacentar? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher, ela é o quê, irmão? A mulher é a glória do homem. Que nós estamos vendo aqui que a mulher não é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Está escrito aqui, ó. Não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem, a glória de Deus. O homem, né? Mas a mulher é a glória do homem. A mulher é a imagem do homem, a mulher é a glória do homem. O homem é a imagem de Deus e o homem é a glória de Deus. O que o diabo fez? Ele quer, na verdade, assim como ele persuadiu Adão, ele persuadiu a Eva, a convencer Adão, o que o diabo tem feito é criado uma função de pastor. E ele criando essa função de pastora, eles têm um argumento dentro da Bíblia que mostra isso aqui, ó. Em Gênesis capítulo 29, ajuntava-se ali todos os rebanhos e removia a pedra de sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era, tá aqui, ó, ela era pastora. É aqui, meus irmãos, é que muitas igrejas estão pegando para distorcer a Bíblia e dizer que Deus aprova a pastora. Mas você tem que saber a história, porque Raquel apacentava as ovelhas do seu pai. Primeiro, Labão era rebelde. Labão, ele transgredia a lei, porque as mulheres não podiam de forma nenhuma estar à frente de ovelhas, mesmo que seja ovelhas bichos animais, porque tinha uma representação muito importante em Israel. Estar à frente de ovelhas seria verdadeiramente homens. Porém, Labão ele transgredia a lei, assim também como Jetro, e nós vamos entrar nisso. Então veja bem que neste caso, como Labão transgredia a lei, ele não tinha filho homens para mandar apacentar as suas ovelhas. Então quem não tem cachorro, caça com gato. E ele então resolveu mandar a sua filha Raquel apacentar o rebanho dele. Então por isso eles intitularam de pastora. Justamente não era pastora para exaltá-la, mas para envergonhá-la, porque em Israel uma pastora apacentar animal, ovelha principalmente, ela é mal vista, ela não tem crédito nem meridade nenhuma. Na verdade, a mulher não tinha, até antes que Jesus viesse, a mulher não tinha crédito nenhum. A mulher sempre foi considerada por estes povos como objetos, principalmente sexual. Então veja, escute bem, que acontecendo que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Veja aqui que os pastores, eles estavam ali, certo? Eles estavam ali, o quê? Fazendo hora. Eles não iam. As mulheres não tinham força para revolver a pedra do poço. Elas não tinham força para revolver, para dar água aos seus animais. Então os pastores ficavam ali fazendo hora, esperando o rebanho chegar e tal, aquilo outro, que no final das contas os rebanhos viriam. O que aqueles pastores queriam? Que aquelas ovelhas da Raquel morressem de sede. Então eles esperavam juntar todo mundo, certo? Para que eles pudessem chegar e abrir o poço e dar água para as ovelhas deles. Porém, eles iam dar primeiro água para as ovelhas deles. E o que eles iam fazer? Eles iam chegar, dava água para as ovelhas todas deles primeiro, depois eles iam novamente colocar pedra. Ele colocando a pedra, as mulheres não tinham força para remover. Raquel e Lia não tinham força para remover, porque Labão só tinha duas filhas, Raquel e Lia. E nisso, Labão era transgressor da palavra de Deus. Ele, na verdade, ele transgredia. E veja só que ele era idólatra. A Raquel estava ali esperando para dar água às ovelhas do pai dela. Porém, os pastores não aceitavam que a mulher desse água às ovelhas. Veja que quem podia abrir a boca de um poço, tirar a pedra, era somente um homem. E nós temos dois exemplos dentro dessa palavra de Deus. Temos Moisés com Zípora e temos também Jacó com Raquel. Veja que, e aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de seu pai, chegou a Jacó
e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Veja que não era Raquel que pastoreou. Quer dizer, dá de beber a ovelha são pastores. Então hoje trazer água para a ovelha beber é pastores. São sacerdotes que alimentam as pessoas com a palavra de Deus. São homens que alimentam as pessoas com a palavra de Deus. Então, os pastores que têm autoridade a exercer essa autoridade. Veja que Raquel não podia abrir o poço e nem se ela tivesse força para abrir, eles não deixavam ela abrir. Então ela tinha que ficar esperando ali. E é óbvio que ela ia esperar os rebanhos dos pastores tomar água todinha e depois os pastores iriam fechar novamente o poço e o rebanho de Jacó, de Labão, iria morrer, porque eles não aceitavam que a mulher apacentasse. A Bíblia até hoje não aceita. Então veja que Jacó foi lá, removeu a pedra. Então Jacó, sendo homem, entrou na frente, tomou então as atitudes, abriu o poço, deu água às ovelhas, deu para elas também. E o que aconteceu? E então ele foi e beijou a Raquel. Êxodo capítulo 2, versículo 16. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Veja que Jetro, ele era sacerdote. Porém, ele também transgredia a palavra de Deus. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores, veja bem, alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Vemos uma identificação igual a Jacó. Os pastores não deixavam Raquel e Lia ali dar água às ovelhas do pai dela. Vemos também o mesmo exemplo de Moisés, que ali os pastores não deixavam as 7 filhas, que eram pastoras, né, principalmente a Zípora, que estava à frente, dar água ao rebanho do seu pai. E veja que alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Então o que Moisés fez? Foi lá também, removeu a pedra e deu água ao rebanho. Quando Moisés veio, Moisés era homem, sendo homem, os pastores se arredaram do poço. Porque um homem poderia pegar água e dar água para as ovelhas. Porque é assim que diz a Bíblia. E hoje, a palavra de Deus, ela é água da vida eterna. Quem pode saciar em um templo é justamente o sacerdote. Em um templo é justamente o sacerdote, seja lá fora, seja onde for. A mulher pode pregar a palavra de Deus? Pode. Ela pode evangelizar? Pode. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que acontece? Mas ela não pode ser pastora. Veja que ela, pastora, era rejeitada pelos homens que, na verdade, eram pastores, e eles não concordavam. E eles não deixavam elas dar água de beber às ovelhas. Veja que Salomão, em sua palavra, mandou a pastora lá apacentar suas cabras. Pastora que apacenta, ela apacenta cabra, não ovelha. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Se você pega uma mulher e coloca no lugar do homem, nós vamos ter uma inversão de cabeça. Ou seja, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo passaria a ser o cabeça da mulher. E a mulher é o cabeça do homem. Quer dizer, de uma forma ou de outra, o diabo quer frustrar a glória de Deus. Então o diabo sempre quer colocar a imagem e semelhança de Deus abaixo daquilo que verdadeiramente é Deus. Então quando o diabo coloca o homem para ser governado pela mulher, o diabo está humilhando o nosso Deus. O diabo está humilhando o Todo-Poderoso. O diabo está dizendo, aquele que é a tua imagem, aquele que é a tua semelhança, aquele que é a tua glória, está sendo pisado pela glória que saiu dele. Que na verdade é a mulher que foi tirada dele, agora a mulher que manda. Aquilo que o Senhor dizia, que a mulher que tem que ouvir o marido, que tem que ser submissa ao marido, agora eu coloquei o que é o contrário. Eu coloco a mulher governando o marido, em vez do marido ser governar a mulher. Então veja bem que ele respondeu, as mulheres responderam, assim elas responderam. Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar e deu de beber. Tá vendo aí? Então quer dizer, um egípcio defendeu a gente dos pastores. Mas por que os pastores iriam impedir elas dar água ao animal? Porque não existe pastora.
Deus não concorda com a pastora. Existe mulher, sim, que verdadeiramente essas mulheres são mulheres sábias, mas ela não pode usar sua sabedoria para passar na frente de Deus, não. Elas não podem estar em cima do altar, principalmente dentro da igreja. Se a mulher não pode mandar no marido, não pode assumir uma casa, se é autoridade, tendo marido, quanto mais na casa de Deus. Quem tem que dar água, quem tem que levar a palavra de Deus em cima do altar, quem tem que ser um sacerdote é um homem. Então Moisés representava aquele homem, sacerdote, a qual na verdade ele deu água para as ovelhas beber e deu água para as mulheres beber. Para ter autoridade, exercer autoridade de homem, é somente o homem. A mulher não pode ter autoridade de homem. Se ela está em cima do altar, Deus nunca vai contra. Na verdade, a mulher, ela não pode ser pastora. Não está escrito que a mulher pode ser pastora. Se uma mulher hoje, ela assume um altar para pastorear, ela está assumindo o lugar do homem, autoridade de homem. Veja que nós temos aqui, 1 Timóteo 2, capítulo 2. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero que do mesmo modo que as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modestia, sobriedade, não com trança ou com ouro, pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Então, peraí, irmão. Se o apóstolo Paulo já diz que não é permitido que a mulher ensine e nem tenha domínio sobre o homem, como ela pode ter domínio sobre uma igreja? Uma igreja de Deus. Não vai ter um monte de homens escutando? A mulher ela não pode, de maneira nenhuma, nem ensinar. Ela não pode exercer autoridade de homem. Ela não pode ser pastora. Porque se ela exercer autoridade de homem, ela está indo contra a Bíblia. Ela está indo contra a Bíblia. Então, se ela não pode nem mesmo falar na igreja, mas falar, irmão, o que acontece? Quando o apóstolo Paulo falar, ele está dizendo em falar, em dar opinião dentro da Bíblia, dizendo, igual essa mulher que passou, que eu falei para vocês, essas mulheres que vêm aí pro YouTube, quer ensinar, quer isso, que outro. Então, todas elas são feiticeiras. Todas elas são feiticeiras. Todas elas. Uma mulher, quando ela exerce uma função de pastora, para Deus, ela é uma feiticeira. Para Deus é uma bruxa. 1 Timóteo diz, não permito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância com o mal da idolatria, porquanto rejeitaste a palavra de Deus. Então veja bem, que uma pessoa que desobedece, ela está em rebeldia, ela está em rebelião, não é só a pastora, é qualquer crente, qualquer cristão, que desobedece à lei do Senhor, Deus ele condena, ele chama de feiticeiro. Feiticeiro entra no céu? Não. Vamos ver o capítulo 22:15 de Apocalipse. Aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Tá vendo aqui os feiticeiros? Tá escrito. Em 1 Samuel também, nós podemos ver, capítulo 15, versículo 23, podemos ver que em 1 Samuel, a Bíblia condena. A Bíblia diz que qualquer pessoa que pratica a desobediência, a rebelião, ele é feiticeiro. Então, se você não obedece à palavra de Deus, não é só porque você é pastora, não é só porque você usa brinco, anel, pulseira, isso. Não. Tudo que a Bíblia condena e você desobedece, você é feiticeiro. Você está em pecado de rebelião. Então, a Bíblia condena. Sobre a mulher ser pastora, traz a ela, lá em cima do altar, como ela seja a glória de Deus. Ela está mandando a glória de Deus descer e ela está querendo ficar acima da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? A glória de Deus é o homem. O homem é a glória de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que o pecado de rebelião, o pecado de desobediência é bruxaria, feitiçaria. É como se fosse feitiçaria para Deus. Então todo mundo que comete esse pecado e que na verdade anda na rebelião, eles são feiticeiros para Deus. Por isso que aqui em Apocalipse capítulo 22:15 diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras,
e todo o que ama e pratica mentira. Então, nós vemos que uma mulher pastorear, ela subindo no altar, ela está ensinando. Uma mulher não pode pastorear. Uma mulher não pode, de forma nenhuma, ser pastora. Ela não pode cuidar de um rebanho. Ela não pode estar ali arrebanhando uma igreja do Senhor. Não encontramos dentro da Bíblia nenhuma mulher em cima do altar sendo sacerdotisa. A única sacerdotisa que nós conhecíamos era uma mulher chamada Jezabel, que era sacerdotisa de Satanás. Então veja bem que uma mulher que ela te pastoreia, ela está exercendo a autoridade de homem. Pois o apóstolo Paulo diz, não permito que a mulher ensine e nem que exerça a autoridade de homem. Bom, qual é a autoridade de homem? Se ele não permite que a mulher ensine, ele está dizendo justamente, se ele disse na tua casa, o apóstolo Paulo está dizendo ainda mais na igreja. Na igreja ela não pode estar em cima do altar para ela ensinar, pastorear. Não quer dizer que ela não pode, irmão, pregar. A mulher pode pregar, a mulher pode esfolhar a Bíblia, a mulher pode expulsar demônio, a mulher pode curar enfermo, a mulher pode falar em mistério, a mulher pode profetizar, a mulher pode fazer muita coisa. Pastora pode ter no altar? Não. Pastora não pode pastorear. Pastora que insiste em ser pastora e é consagrada como pastora é inválido diante de Deus. Deus não avalia isto, porque na Bíblia não tem nenhum respaldo, nenhum que mostra que pastora pode ser sacerdotisa. E na verdade, ela não pode nem mesmo falar na igreja, nem mesmo falar, como diz aí em 1 Coríntios 14, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, peraí, se é vergonhoso que você, no banco, mulher, no banco, ensine alguém na igreja, imagina no altar. Se você quer saber alguma coisa, entender, você tem que perguntar ao teu marido, que nem pastor não é, que às vezes nem saber explicar ele vai saber, mas a única fonte é perguntar a ele. Se você não pode perguntar a ele, pergunte o seu pastor, pergunte um homem de Deus. Aí você pode perguntar. Agora, quando você se coloca como uma mulher que agora é pastora, que entende, que agora manda, é o homão, é o machão do altar, então você está transgredindo a palavra de Deus, porque você nunca, jamais você é, jamais você será, jamais você foi, jamais você é e jamais você será a glória de Deus. Você nunca vai ser a glória de Deus. Mulher, você nunca será a glória de Deus. Você sempre será, aqui na terra principalmente, a glória do homem. Então não adianta obedecer à voz de Satanás. Toda mulher que recebe um título de pastor, de pastora, ela está obedecendo à voz do diabo, está invertendo as versões de valores, ou seja, colocando o homem para ser governado pela glória do homem. Quer dizer, o homem, aí o que o diabo quer? Que a glória do homem governe a glória de Deus. É isso que está. A glória do homem está governando agora a glória de Deus? É isso aí? Hã? Como é que fica a situação? Qualquer mulher que é apacentada por pastora, qualquer homem que submete-se à autoridade de uma mulher pastora, está debaixo de maldição. Trocar a glória de Deus por uma mulher. Quer dizer, colocar a mulher em cima da glória de Deus. Então a mulher pisa cada vez mais na glória de Deus. Não é porque é o homem, mas o homem é a glória de Deus. Então saiba que Cristo nunca foi e nunca será o cabeça da mulher. Sempre do homem. E o diabo distorceu isso aí e está fazendo você adorar ele. Todos que adoram e são apacentados por homens, por mulheres assim, eles adoram, estão sendo guiados ao abismo e estão sendo satanizados e seus nomes não estão escritos no livro da vida. Infelizmente, vocês irão cair no abismo se Deus não tiver misericórdia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Até a próxima.